1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Quem for achando aí diz glória a Deus. Hoje no final, gente, a gente vai cear. Tá muito alto aí o microfone? Não, tá de boa? Tá de boa? Nós iremos cear. Então, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou tentar compartilhar o que é a ceia. O que é esse cerimonial que nós fazemos durante anos. Você que já abriu 1 Coríntios 11, eu quero te dizer, segura aí que a gente já vai ler ele, amém? Em primeiro lugar, eu vou falar da ceia sobre quatro aspectos da Santa Ceia. Eu acredito que eu vou conseguir falar e ao mesmo tempo pregar. Estudo junto com Bíblia, junto com pregação, amém? Então, 4 aspectos. Outra coisa, isso aí pode ser um sonho meu particular, mas eu acharia muito interessante, sabe aquele sonho que você fala assim, acho que não rola isso, mas pode ser que role um dia. Quando a gente for para culto, além da gente saber que está indo cultuar a Deus, a gente sempre tem um bloquinho de nota. Eu acho que é um sonho, mano, sabe? Não sei se é uma viagem minha, mas... Porque estatísticas dizem que quando você só ouve é 5% que você leva. Quando você ouve e escreve, já é quase 75%, se não me falha a memória. Quando você ouve e escreve, 75% você retém. Quando você ouve, escreve e compartilha com os outros, fala aí, Jô, parece que é 90% que você retém daquilo. Então, quem está com o desejo de crescer no conhecimento, é uma boa ideia anotar o que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu vou falar em 4 aspectos. O primeiro aspecto é a ceia no aspecto histórico. A ceia no aspecto histórico. Depois, o aspecto que eu vou falar é a ceia no aspecto social. O que é a ceia no aspecto social? Depois é a ceia no aspecto espiritual. O que significa a ceia espiritualmente? E por último, a ceia no aspecto da graça. Amém? Então, bem rapidamente, eu vou tentar ser bem dinâmico para não ficar amassante nada. Mas assim, a ceia no aspecto histórico, o que era a ceia no aspecto histórico? Na cultura judaica, quando eles se sentam à mesa, quando os discípulos lá se assentou à mesa, Jesus pegou pão e vinho, como eles cresceram nessa cultura, eles sabiam que quando Jesus colocou pão e vinho sobre a mesa, eles já sabiam dentro deles que Jesus estava prestes a fazer algum pacto ou alguma aliança. Toda vez que tinha pão e vinho numa mesa, geralmente era quando ia se feito algum trato muito importante ou algum pacto de aliança. Então, quando Jesus se assentou com eles, de cara ele falou, opa, a mensagem hoje não vai ser qualquer um. Nunca foi, né, Jesus? Mas assim, a mensagem hoje vai ser, é um pacto. Ele deseja fazer alguma aliança. Então, no aspecto histórico, cultura judaica, Melquisedeque, por exemplo, quando Abraão foi se encontrar com ele lá no Antigo Testamento, a primeira coisa que ele faz, pão e vinho, eles ceiam, porque eles estão fazendo uma aliança. Então, a ceia no aspecto histórico ali, cultural, representa aliança. Amém? Outra coisa que na cultura judaica só se assenta à mesa quem é íntimo. Vocês estão pegando aí? Vocês são espiritual, vocês estão pegando a parada. Na cultura judaica só se assentava à mesa aquele que era muito íntimo, da família ou um parente muito próximo. Então, no contexto ali social e histórico deles, eles sabiam que eles só estavam ali porque eles tinham intimidade com Jesus. Amém? Vamos lá. A ceia no aspecto social. O que ela representa? Já se perguntou? Todo mês a gente faz isso. E quem sabe se a gente pudesse sair daqui hoje, sabe, desejo assim que a gente saísse entendendo que toda vez que a gente vê o pão e o vinho, a gente entendesse, olhasse diretamente para a cruz. Que esse é o intuito, é simples, mas a gente focaliza o cerimonial ritual. A ceia no aspecto social. Aí eu vou ler 1 Coríntios 11. O que é a ceia no aspecto social? Para aqueles dias e para os dias de hoje.
1 Coríntios 11, eu vou ler versículo 20 e 22. Correu até baixo. 20 e 22. Diz assim: pois quando vocês reúnem-se como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Percebe aqui, gente, ceia do Senhor? Não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? A ceia no aspecto social, e aqui eles já tinham o costume de estar ceando, Jesus já tinha subido aos céus. No aspecto social, ela revela o DNA divino. O DNA divino é que riqueza é para todos. O DNA divino é igualdade, é justiça social, é doação o tempo todo. A ceia no aspecto social revela doação. A ceia no aspecto social revela igualdade, porque eles não faziam como nós fazemos hoje. Era uma grande festa, cada um trazia o seu alimento, e aqueles que tinham mais grana, eles traziam um banquete, e eles se reuniam entre família com a grana, comiam o que eles tinham de bom. Os mais pobres chegavam depois, e quando eles chegavam não tinha nem o que comer. E aí Paulo repreende e fala assim: isso aí é ceia do Senhor? Aquele que fica com fome, sabe o que é comer e beber indignamente? Toda vez que a gente ouve na igreja: olha, se examine-se agora, porque comer e beber indignamente é ceia. Sabe o que é comer e indignamente é ceia? Comer e beber indignamente, no contexto do texto, comer e beber indignamente é não ter justiça social, é não esperar pelo teu irmão que está do teu lado, e não é só na hora de comer o pão e o vinho dentro da igreja. A ceia não diz respeito ao pão e o vinho dentro da igreja, a ceia diz respeito ao corpo de Cristo, ao qual nós fomos inseridos, a uma intimidade que nós estamos. Vocês entendem? Então, comer e beber indignamente no contexto do texto é não ter justiça social, é eu ter abastança e o meu irmão ter falta, é eu não ter a cultura do dar, é eu não ter a cultura do semear, é eu não ser generoso. Isso é comer e beber indignamente, ou seja, você está no corpo de Cristo e não está com o DNA dele, porque o DNA de Cristo é doação o tempo inteiro. Eu e o meu próximo, eu bem, o meu próximo bem. E agora eu vou animar o coração de vocês, para desmistificar. Esse não é o tema de hoje, mas pobreza. Ele é pobre e humilde. Tem até um versículo que fala: sejam pobres e humildes de coração. No original está falando assim: um coração rendido, não um coração soberbo. Porque pobreza não é espiritual. Pobreza não vem de Deus. Ela até pode ser espiritual, mas no céu não existe pobreza. No céu não existe falta. E vou melhorar: no reino não existe falta. Agora, a teoria é muito boa, a prática, que é a verdadeira, revela o verdadeiro cristão. Muita gente critica várias outras religiões, igrejas. Nossa, eles pegam desse jeito. Meu, você já viu o que eles fazem? O que você está fazendo? Nós temos facilidade de criticar, nós temos a facilidade de repente trazer o problema. Pouco nós queremos botar a mão na massa e se doar, sujar as mangas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a teoria, ela é muito bonita, a prática é que ela é muito mais complicada e revela o verdadeiro cristão que nós somos. Se eu estou comendo e bebendo indignamente ou não. Amém? Continuando, 27 ao 32. E vai enfatizar e vai embasar o que eu estou falando, para não ficar nas minhas palavras. 27, continua, tá? 27 ao 32. Pulei, né? 27 ao 32. Diz assim:
Por esse motivo, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si mesmo, a si próprio, e dessa maneira coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Percebe que ele fala, examine-se e coma. Examine-se e compartilha. O espiritual da ceia não é beber simplesmente, é partilhar. E Jesus não estava falando só do pão, porque ele falou, esse é o meu corpo. E aí ele fala assim, fracos e doentes, porque não discernem o corpo. E aí comprova exatamente o que eu estou compartilhando com vocês. Não discerne o corpo, nós estamos em um corpo. Se o meu irmão está enfermo, ele faz parte do corpo, automaticamente eu estou enfermo. Se o meu irmão está em falta, automaticamente eu estou em falta. Por isso há muito vós fracos e doentes, porque vocês não estão discernindo o corpo. Tudo se discerne em um corpo, em uma unidade. Uma igreja forte é uma igreja unida, cada um na sua função. O corpo. Então a ceia, no aspecto social, ela revela justiça. Para aqueles dias e para os dias de hoje. Ela fala para a gente se examinar, para ver se mamão não está reinando dentro de nós. Vitor, qual que é o segredo então? A Bíblia já deu. Qual que é o que eu tento fazer como ser humano sempre? Examinar-se. Examinar-se, 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 examinar-se. Dia após dia, examinar. Olhando para dentro de mim, olhando para dentro de mim, olhando para dentro de mim. Todos os dias. Olhando para dentro de mim. Senhor, onde que eu tenho errado? Onde eu posso melhorar? Pai, mamão está reinando. Eu te desafio, irmão. É muito legal você fazer desafio com o Santo Espírito. Fala, mostra para mim. Ele vai mostrar. É incrível. Porque nós sempre vamos estar precisando melhorar. Amém ou não amém? Então, se você se examinar, ele é muito bondoso. Ele vai falar assim, é aqui. Melhora nisso. Ele vai falar. E o outro desafio, que é muito gostoso fazer com o Espírito Santo, é que cada um tem sua loucura. E a loucura de cada um não pode virar regra, senão se torna uma heresia. Nossa regra é a Bíblia, amém? Mas às vezes eu tenho essa loucura, eu e o Espírito Santo. Já fiz isso algumas vezes. Deus sabe do meu coração. Não estou falando isso para a glória humana, estou falando isso como irmão, para a gente caminhar juntos, porque nós precisamos um dos outros, amém? E a loucura é que eu fiz isso já algumas vezes. Se examinar a respeito de mamão. Jesus tratou o dinheiro como uma divindade. O próprio Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas a palavra dinheiro no Novo Testamento, ela está atrás da palavra reino. Depois da palavra reino, a palavra mais falada no Novo Testamento é dinheiro. E Jesus uma hora ele fala, é mamão, é um Deus. Porque eles reinam, eles te governam. Vocês lutam, vocês choram, vocês ficam preocupados, vocês ficam ansiosos. Ele está reinando dentro de vocês. E eles falam, ou vocês vão me adorar. Ele chega a esse ponto, ou vocês me adoram, ou vocês adoram a eles, ponto. Ele chega a desabafar dessa maneira. Então se Jesus nos alerta nessa ceia social, a respeito de justiça social, se Ele nos está nos alertando, é bom nos examinarmos. Vocês creem nisso?
Porque eu não quero chegar diante dele e falar, expulsei demônios no teu nome, curei os enfermos no teu nome, e ele falar, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Por que esse cara viveu curando, pregando, expulsando demônios, e ele não conhecia Jesus? Simplesmente porque ele não se examinava. Ele não tinha humildade de quando se examinava. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falava que ele tinha que mudar, e ele não mudava. Então, as loucuras que às vezes eu faço, e são loucuras mesmo, porque é para provar o coração. Então, o Espírito Santo, às vezes, eu estou em alguns momentos, e é nítido assim. Uma vez eu estava no semáforo, e eu não costumo dar dinheiro no farol, no semáforo. Não costumo mesmo. A gente tem que dar a quem sem olhar quem, né? Diz aí o ditado, né? Mas eu dou se o Espírito colocar no meu coração, sim. Porque nós somos seres humanos, fala assim, pô, vai se drogar e tal, mas quando o Espírito falar para tu dar, você não vai nem pensar nisso, você vai doar. E teve uma vez que eu estava no semáforo, veio um menino vendendo trufas. E aí, naquela época eu estava fazendo Uber, foi os últimos dias de Uber meu, e eu tinha trabalhado o dia inteiro para fazer, fiz a gasolina, falei, agora o que entrar é lucro, fiz 50 mangos. A gente é pai de família, né? Tinha feito 50 reais. E aí eu estava no semáforo para ir embora, um menino vendendo trufa. E aí, falei, quanto tá a caixa? Aí ele assim, 50 reais. Falou assim. Eu falei, é isso mesmo, Espírito Santo, eu já tinha entendido. Aquele moleque saiu pulando. Ele nem sabe meu nome, não teria que saber, mas eu sei que ele chegou de repente em casa, mãe! Isso é ceia. Ceia no aspecto social. Bom, vamos lá. Vocês estão entendendo? Amém? Todo mundo quer? Dá uns glória, irmão. Vocês são pentecostais. Bom, a ceia no aspecto espiritual. Aí é profundo, né? O que a Santa Ceia representa no aspecto espiritual? Quando Jesus estava ceando com os discípulos, o que aquilo representava espiritualmente? Todos nós conhecemos e estamos cansados de ler o texto de que ele fala, este é meu corpo que será partido. Ele está fazendo aquilo antes de ir para a cruz. E ele está falando exatamente o que ia acontecer na cruz. Agora, a ceia no aspecto espiritual, ela é muito profunda. Porque quando Jesus está partindo o corpo dele na cruz por nós e derramando o teu sangue, ele está fazendo um pacto no mundo espiritual. Lembra que o pão e o sangue representam uma aliança? Ele está fazendo uma aliança no mundo espiritual. Ele está tirando um pacto que existia com Adão e a morte. E quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, existe ali um pacto, uma aliança espiritual. Eu vou repetir, existe ali uma aliança espiritual. O que isso significa? Significa que a aliança tem responsabilidades para se cumprir. E Ele quis fazer e cumprir essas responsabilidades conosco, ainda que nós fôssemos infiéis. Então Ele estabeleceu uma aliança da qual é a nova aliança? Todos sabem de cor? A nova aliança é essa que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Alguém lembra? Está em Hebreus. Firmarei com eles um novo concerto, ou seja, aliança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E ninguém ensinará a ninguém dizendo, conhece a Deus, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles. É isso que nós estamos vivendo. Se você entrar no teu quarto e falar assim, eu quero te conhecer, na hora ele, bum. A teologia de pregar o evangelho para todo mundo fica um pouco complicada agora. Até mesmo porque a Bíblia diz, indo por todo mundo. É o imperativo, você tem que ir pregar o evangelho. No original fala, indo. E indo significa testemunho. Mais do que minhas palavras. Mas voltando. Até sair de onde eu estava. Então, a nova aliança, voltei, obrigado por vocês me ajudarem. Nova aliança. A nova aliança é essa, Ele morando em nós. Então, a ceia no aspecto espiritual, Ele quebrou uma sentença de morte que nós tínhamos, que era impossível de nos achegarmos. Ele quebra essa sentença e Ele traz a vida para nós. Hoje nós temos acesso ao trono da graça. Hoje nós podemos orar, buscar e Ele nos responde. E Ele traz iluminação.
e Ele nos direciona, mesmo com as nossas dificuldades. Esta é a nova aliança, Cristo em nós. A antiga aliança era Deus esporadicamente, de vez em quando tinha muitos sacrifícios, Ele vinha e descia com a tua presença lá no templo, no santíssimo lugar, e o véu foi rasgado quando o sangue é derramado. Todo mundo acha que a gente só tem livre acesso quando o véu foi rasgado. Na verdade, Deus saiu de lá do santíssimo lugar para habitar no templo que somos nós. Amém? Glória a Deus. Então, a ceia no aspecto espiritual, ela traz um peso gigantesco, porque ela decreta coisas que nos dá certas liberdades, no sentido de que eu posso me achegar a Ele por causa da ceia, por causa desse sangue. Eu posso ter vida porque Ele trouxe a vida para mim. Amém? Para finalizar, tá vendo? Fui rápido, não fui? Não? Ixi, tá chato. A ceia no aspecto da graça, que também da cruz, da graça, tá tudo junto ali, mas eu senti de colocar isso aqui. A ceia no aspecto da graça foi desta mensagem de tudo que mais tocou e impactou o meu coração. Eu estava fazendo esse esboço, só que quando chegou na ceia, eu falei assim, eu preciso colocar a ceia no aspecto da graça, porque eu fui impactado por essa palavra. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. E aí Ele me levou. É estranho, né? Mas essa nova aliança, irmão, não seja preguiçoso também, irmão. Vá até Ele, viu? Mas a nova aliança, você pode acordar com Ele falando contigo. A nova aliança, Ele pode te dar um som, te dar uma música, quando Ele quer falar. E aí Ele me levou para uma passagem que eu confesso que eu já tinha ouvido, lido, mas nunca a fundo. E essa passagem retrata muito bem a questão ceia. Essa passagem simboliza e mostra exatamente o que Cristo fez por nós. E aí eu vou pedir para que vocês abram em 2 Samuel, capítulo 9, e eu vou ler versículos 3 ao 7. Aleluia. Vocês já acharam? No celular fica tudo rápido, né, gente? 2 Samuel 9, do 3 ao 7, e essa passagem é muito profunda, meu Deus do céu. Diz assim: disse-lhe o rei, aqui no caso o rei é Davi, tá, gente? Disse-lhe o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se com o rosto no chão e disse-lhe a Davi: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas de Saul teu pai, e tu comerás para sempre em minha mesa. Eu acho que está acabando a bateria do coisa, né? Ei, som, ei. Ei, som. Ei, foi.
vou ler o último versículo, amém, gente? Amém? Diz assim: então disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás para sempre a minha mesa. Agora, quando nós lemos esses versículos, discorremos ele diretamente, nós não conseguimos ter profundidade no que realmente está acontecendo aqui. É muito mais profundo. A história de Mefibosete traz para nós exatamente o que é a ceia do Senhor. Mefibosete era neto de Saul, o primeiro rei de Israel, que começou a sua trajetória muito bem, obedecendo os preceitos de Deus, mas que no meio do caminho deixou de obedecer a Deus, e o seu reinado foi um fracasso. A Bíblia diz que é melhor terminar bem do que começar bem. Não se preocupe com os começos sempre são um pouco mais complicados, mas se preocupe como você vai terminar. Foque nisso. Porque Saul começou muito bem, mas no meio do caminho ele se perde. O primeiro rei da casa de Israel se perde e para de dar ouvidos à voz de Deus. E o fim desse reinado é trágico, porque na sua última batalha, todos os seus soldados morrem, inclusive os seus filhos. Todos os seus filhos morrem. Não foram só os soldados, todos os seus filhos, sangue do sangue dele, morre na batalha. Só fica ele vivo e Mefibosete. Você entende? Mefibosete ainda era uma criança de colo. Tudo isso para falar da ceia. Mas gente, isso é incrível. Porque quando todos os seus filhos morrem, o rei Saul tira a sua própria vida. Ele se suicida. Então, Mefibosete, uma criança de colo, estava na ama, babá, que cuidava dele. Quando ela ouve essa notícia, que todos morreram, o rei se matou, ela pega aquela criança e sai correndo, porque ela sabe que na cultura ele seria o próximo a ser o rei, ou o próximo a ser morto, por aquele império que estava querendo reinar. Vocês entendem? Ela sai correndo e vai proteger essa criança. Eles vão matar, ele é indefeso, eu irei protegê-lo. E nisso que ela sai correndo, ele cai no chão, ainda quando criança, quebra as pernas e fica deficiente dos pés. Então ela leva essa criança para uma cidade muito longe, chamada Lodebar, que no seu significado significa terra do esquecimento, ou mais perto do original, é terra onde não tem pasto. Lodebar era conhecido como uma cidade onde todos os coxos, cegos e doentes moravam. Aqueles que eram imperfeitos iam para Lodebar, aqueles que eram esquecidos iam para Lodebar. Agora, é muito fácil a gente ler o texto, mas quando a gente tenta entrar na história e se imaginar e se pôr no lugar, se fazer corpo com Mefibosete, a vida dele foi um pouquinho difícil, não foi não? Porque imagina ele crescendo, sabendo que ele seria o próximo rei. Imagina ele crescendo, tendo o trauma de saber que o seu pai tirou sua própria vida, no caso seu avô, e seu pai morreu na guerra. Sabe, a alma, a mentalidade, os traumas que esse menino tinha, e toda a chance que ele tinha de reinar, ele ainda ficou paralítico. E como um paralítico, ele era excluído da sociedade. E ele cresce na terra do esquecimento. Um rei destinado ao trono na terra do esquecimento. Agora, Deus levanta um rei. Deus levanta o rei que escolhe reinar com justiça. Deus levanta o rei que errou muito mais do que Saul, mas estava muito mais preocupado de como ia terminar. Esse rei era Davi. E
como o Espírito Santo sempre existiu, ainda que naquela época de forma esporádica, o Espírito Santo falou para Davi. O Espírito Santo levou Davi a fazer essa pergunta: existe alguém ainda da linhagem de Saul? Teoricamente ele poderia matar, mas como ele era guiado pelo Espírito, então me traga. Traga, porque eu vou mostrar a bondade de Deus para ele. Agora, quando chega essa notícia lá em Lodebar, naquele que estava triste, naquele que achava que não tinha mais jeito, naquele que tinha promessa, mas não estava vivendo a promessa, naquele que tinha deficiências, e essas deficiências nós podemos até aplicar, que às vezes elas são espirituais, porque ele não era só manco do pé, mas ele tinha deficiências espirituais, ele carregava coisas na vida dele, que só ele sabia o que ele tinha passado e vivido. Quem sabe ele estava nessa terra de Lodebar, quem sabe ainda infiel, no sentido de que Deus não olhou para mim na história. A minha história é uma história de tristeza, é uma história trágica, eu só sofro, minha história não deu certo, eu sou um esquecido aqui em Lodebar, e pior de tudo, sou limitado. Não tenho como eu guerrear, fazer um exército, fazer nada. Só que Deus tarda, mas não falha, para o lado bom. A gente costuma ouvir: Deus tarda, mas não falha. Mas a Bíblia diz em Romanos que a justiça de Deus é Cristo. A justiça vem a galope. A Bíblia diz em Romanos que a justiça veio e é Cristo. Você não pode pagar os seus pecados, não tem como. Só Ele. Por isso a justiça que veio sobre Cristo. Por isso que ela não recai sobre nós, a causa de não sermos consumidos. E aí, Mefibosete lá, vem alguém e fala: o rei Davi está te chamando. Morri, vai me matar. E ele chega nos palácios lá. Quem sabe ele voltando para Jerusalém, ele fala: por aqui meu avô reinou, por aqui meu pai reinou e lutou. Eu tenho história aqui, ainda que eu era criança. Eu tenho promessa. Pai, hoje eu vou morrer, Davi vai me matar, mas eu tenho promessa. Eu sou descendente. Vocês conseguem compreender isso? Agora, quando ele chega diante do rei, acontece a Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, como diz na Bíblia. Quando ele chega diante do rei, o rei diz: olha, não temas. Eu vou te mostrar a bondade de Deus. E aí no último versículo, Davi fala assim: olha, além de tudo, eu vou restituir todas as terras de Saul, teu avô, para você. Então, ficou rico, próspero, assim, o decreto do rei. O que era a terra de Saul? Agora é de Mefibosete, porque ele tem promessa, ele é filho de Deus vivo, Altíssimo. O que era dele, o que não é, o que foi roubado, restitui, traz de volta, porque quem tem promessa, aquele que o Senhor escolheu, aquele que o Senhor prometeu, Ele mesmo faz. E além de tudo isso, ele chama e fala: olha, sente-se à mesa comigo. Opa, lembra a intimidade? Quando ele se assenta à mesa, a deficiência dele estampa, porque os pés dele estão para baixo da mesa. E aí que eu digo que ilustra exatamente a Santa Ceia do Senhor, Deus restituindo tudo aquilo que nós éramos indignos, porque quem sabe nossos pecados passados nos trouxeram até aqui. Por isso nós somos deficientes. Só que olha como ilustra isso a ceia do Senhor. O rei chama e fala: eu vou restituir. Por quê? Porque eu quero restituir. Eu vou agir de bondade. Mas e minha deficiência? Não, senta na mesa aqui. Eu não vou olhar para ela. Eu vou agir de bondade. Isso é a ceia do Senhor. A intimidade, um favor imerecido, um sangue derramado na cruz, por aqueles que eram deficientes, que estavam lá em Lodebar, esquecidos. Quem sabe eu e você muitas vezes duvidamos e achamos
que todas aquelas promessas que um dia foram professadas sobre nós não irão se cumprir. Mas a verdade é que um dia, quando o rei decide te chamar para a mesa, começa uma nova história. Quando o rei decide te chamar para a mesa, começa uma nova história. Eu vou repetir. Eu creio que vocês estão com fé. Quando o rei te decide chamar para a mesa, você para a mesa, começa uma nova história. O rei decidiu, agora tudo é restituído. Ele decidiu, não tem quem fale contra a tua vitória e a minha vitória. Fique de pé no seu lugar.